Agora sim, boa noite. Vamos dar início aí ao nossa aula sobre doutrina de Cristo. Nós já falamos sobre a divindade de Cristo no capítulo 1 e também vamos agora falar do capítulo. Deixa eu só compartilhar aqui para me ver direitinho aqui quais são os tópicos aqui, só um minuto. Assim, nós falamos no capítulo 1 sobre a divindade de Cristo, né? Capítulo 2, nós iremos falar sobre a humanidade de Cristo. Nós também falamos do aspecto geral da introdução, do que nós iremos tratar ao longo dessa nossa disciplina, que é o capítulo 1, divindade de Cristo, e a introdução. Então, nós vamos agora lá para o capítulo 2, que é a humanidade de Cristo. E essa questão da humanidade de Cristo, ela é tão importante quanto a questão da divindade de Cristo. Para nós, seres humanos, Cristo, ele veio ao mundo, ele era Deus, veio ao mundo para poder redimir pecadores. E havia a necessidade de um justo justificar os injustos. E Cristo é o elo entre o Deus Pai, o Deus Espírito e os humanos, a humanidade. Por quê? Porque a partir do momento que ele se fez carne e habitou entre nós, ele teve que sentir todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, ele teve que superar todas as nossas fraquezas, sentir realmente na pele o que um ser humano sente e redimir a humanidade, ou seja, redimir todo aquele que crê no Evangelho e na sua palavra. Porque o Evangelho, como afirma o apóstolo Paulo, lá no versículo 1 da carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, a salvação, ela vem através do Evangelho, através da pregação. E através dessa pregação que o Espírito Santo ele trabalha no coração de todo mundo, né? Como diz a palavra. O Espírito Santo veio para poder trabalhar no coração de todo mundo. Só que é o seguinte, uns vão aceitar e outros não. Porque ele veio para convencer o mundo, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, tem que haver a pregação do Evangelho, e através dessa pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, primeiro do judeu e depois dos gentios. O grego era conhecido como gentios naquela época. Gentil é todo aquele que não era judeu. Então o Evangelho veio. O Senhor Jesus veio, ele nasceu, ele viveu, ele teve sua morte ali na cruz para redimir pecadores. Quando ele morreu ali, ele diz a seguinte expressão: está consumado. Depois ele ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas, então, portanto, ele teria que ser divino e teria que ser também humano, para que o seu sacrifício valesse, para que o seu sacrifício fosse substitutivo. Ele teria que morrer em nosso lugar. Essa questão aqui nós já sabemos, né? Em muitas das pregações na igreja, nós já sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas aqui, logo após
o homem ter pecado, lá no Jardim do Éden, o próprio Deus já começou a tratar de pôr em prática o plano da sua salvação, o plano da salvação do homem, né? Que é chamado também pelos teólogos de proto-evangelho. Então, esse versículo aqui de Gênesis 3,15 é o que os patriarcas, é o que os homens que vieram antes da pregação do evangelho, que vieram antes, né, do Novo Testamento, da vinda de Jesus corporalmente aqui, eles confiavam nesse versículo. Então, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui foi o próprio evangelho. O próprio Deus, ele foi o primeiro a pregar o evangelho da graça. Que o descendente da mulher, ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Aqui, esse descendente da mulher é o Senhor Jesus Cristo. E a serpente, aqui, nesse contexto aqui, ela simbolizava Satanás. E Jesus, ele venceu Satanás, ele feriu a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, ali no Calvário, lá no Gólgota, né? No Monte Calvário, quando ele se entregou por todos nós. Os inimigos de Jesus, as hostes malignas, eles, num certo momento, eles acharam que eles tinham vencido, porque Jesus morreu. Mas não. Jesus, ali, com a sua morte, ele venceu. É por isso que a cruz, que era considerada pelos romanos um instrumento de maldição, lá em Deuteronômio diz que maldito é todo aquele que for pregado no madeiro, e Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque ele foi pregado ali numa cruz, e morreu por nós. Então, ele é um símbolo de tortura, é um símbolo de morte. Mas como Jesus todos venceu todos os seus inimigos ali, a saber, ele venceu o mundo, ele venceu Satanás, ele venceu os seus anjos, ele venceu tudo ali, ele venceu a morte ali na cruz. E para nós hoje, nós que somos cristãos, nós entendemos que a cruz é um símbolo de vitória, é um símbolo da verdadeira vitória, que foi a vitória de Jesus Cristo sobre os seus adversários, né? Antes de nós começarmos aqui a falar da divindade, da humanidade de Jesus, eu tenho que esclarecer para os irmãos o contexto pelo qual se deu a vinda de Jesus, a sua encarnação. Aqui nesta época, o Império Romano, que era aquele que controlava todos os aspectos da sociedade, ou seja, todos os aspectos do mundo conhecido. Ele que dava as cartas, ele que dominava, ele que cobrava impostos. E Jesus, ele veio para no entendimento dos judeus, para livrar os judeus dessa questão que o Império Romano, dessa dominação do Império Romano. Só que os judeus, eles esperavam um Jesus, um rei, um guerreiro, que viesse para libertar o seu povo do domínio romano. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele veio para libertar a humanidade de um cativeiro que era muito maior. O cativeiro que era imprimido por Satanás e seus anjos.
e também para nos dar salvação. Os judeus acreditavam que o rei que viria, o Salvador, iria implementar o reino neste mundo. E Jesus, ele próprio disse que o meu reino não é deste mundo. E hoje, para nossa alegria, para nosso regozijo, nós fazemos parte desse reino que não é realmente, não é um reino humano, é um reino que irá durar para sempre. E a partir do momento que Jesus veio, ele já começou a implementar o reino. O reino já foi implantado com a sua primeira vinda. Nós já estamos desfrutando um pouco desse reino. E nós iremos desfrutar mais ainda quando esse reino estiver consolidado, quando esse reino estiver realmente uma situação de plenitude completa, que será lá no novo céu e na nova terra, onde que habita a justiça. Então, esse é o primeiro contexto, esse é o contexto que eu gostaria de falar para os irmãos. Jesus ele veio para implantar um reino que não é deste mundo. Esse reino é um reino maravilhoso. E logo após Jesus vir, Jesus ele fez a sua obra, ele morreu na cruz ali por nós, ele ressuscitou, e ele foi assunto ao céu, já está com o Pai. Mas o evangelho continuou. Ele deixou como a grande comissão, primeiramente para os apóstolos e depois para todo aquele que crê, de pregar esse evangelho, de, de trazer à tona as boas novas desse evangelho. E todos nós temos que pregar esse evangelho, porque é uma comissão, é uma grande comissão, é a ordem. Mateus, capítulo 28, é a ordem que Jesus nos deu, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, a partir do momento que o último apóstolo morreu e findou-se a era apostólica, e a conversão de outros povos, que são os gentios, na época que eram os gregos, né? Eles se converteram ao evangelho, e depois, no fim do primeiro século, né, do ano 100 em diante, houve a necessidade de algumas pessoas, de alguns homens de Deus, defender essa questão do evangelho, defender a divindade de Cristo, defender também a humanidade de Cristo. Houve nesse período, do segundo até o terceiro século, quarto século, muitos ataques, muitas heresias veio. Veja que a igreja, ela sempre foi uma igreja que foi perseguida. Sempre houve perseguição na igreja. Primeiramente, os próprios judeus que não aceitavam essa questão de Jesus ser o Messias, começaram a perseguir os cristãos, os novos cristãos, começaram a perseguir os judaizantes, que tinham se convertido ao cristianismo, mas não queriam deixar as suas práticas da lei, começaram também a perseguir. E muitos cristãos ali, já na primeira igreja, já estavam sendo perseguidos e sendo até mortos, né? Aí depois iniciou-se. Deixa eu ver aqui, irmão, só um pouquinho aqui, se tem mais alguém querendo permissão para assistir a aula aqui, porque estou vendo aqui uns toquezinhos aqui. Não, né? O pessoal está entrando direto. Então tá. Então deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Então, houve essa necessidade de homens
começaram novamente a defender esse evangelho, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo. Os, os judeus, os gentios, que começaram a entrar na igreja, começaram a se converter ao cristianismo, eles tinham uma concepção, eles tinham, né, uma concepção diferente, eles tinham uma cosmovisão diferente dos que estavam anteriormente sendo chamados de cristãos. Eles não acreditavam que um Deus pudesse se encarnar, um Deus pudesse vir à Terra como um homem, né, para salvar os injustos, e começaram a ter necessidade de apologética, né, de defesa da fé, diante das perseguições que eram externas, que vinham primeiramente dos judeus e depois dos romanos, e também fazer uma apologética no que diz respeito às controvérsias, né, ou às heresias que estavam querendo contaminar o cristianismo. Só falando um pouco aqui ainda dessa questão das perseguições, logo após cessaram, em termos, né, a perseguição dos judeus, houve a perseguição dos romanos, porque até então o cristianismo ele era uma seita judaica e Roma não dava uma atenção tão grande a esta, entre aspas, né, seita judaica. Mas com o passar do tempo, o cristianismo foi crescendo tanto, aí começou a incomodar os romanos, porque os romanos eles não interferiam na crença dos povos que eram dominados. Porém, eles exigiam que fosse adorado, que houvesse a adoração ao imperador. E os cristãos, de forma nenhuma, adoravam um outro Deus. Eles adoravam Jesus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade divina. Eles só tinham um Deus. E eles não adoravam outros deuses, né? Aí começaram, com um grande número de cristãos, os romanos começaram a perseguir a igreja. E houve a primeira perseguição de Nero, foi o imperador Nero, ele foi no seu império, no seu governo, que o apóstolo Paulo foi morto, decapitado, e também o apóstolo João foi morto, e segundo as tradições, pregado numa cruz de cabeça para baixo. Nós temos que explicar para os irmãos que a Bíblia não fala nem da morte de Paulo e nem da morte de João. O conhecimento que nós temos desses eventos veio através da tradição que foram descritas, né? Principalmente por Flávio Josefo, que era um grande historiador do primeiro século. E Nero, ele martirizou, né, tanto Paulo como João, e empreendeu uma grande perseguição aos judeus. Tanto que Nero, ele iluminava os jardins dos palácios com cristãos que eram envolvidos em betume, né, em tipo um combustível, né? E esse combustível fazia com que eles pegassem fogo. Isso era iluminação nos jardins de Nero. E muitas outras formas de martírio, né? A cruz, milhares e milhares de cristãos foram mortos ali na cruz. Outros milhares foram mortos também ali no Coliseu, quando famílias inteiras eram julgadas ali nas Coliseu para que as feras devorassem, e assim por diante. No total, foram 10 perseguições do Império Romano até o século IV, ali, onde que se encerrou-se a perseguição com o Edito de Constantino, né?
a igreja passou já um pouco mais à frente, no o edito de Constantino foi chamado Edito de Milão, onde a igreja deixou de ser perseguida. Depois teve um outro edito, que é o Edito de Tessalônica, onde o imperador Teodósio deu o caráter de religião oficial ao cristianismo do império, né? Então, houve essas perseguições. Então, a igreja nunca deixou de ser perseguida. E perseguições continuou ali durante a história da igreja. E qual que era o fato que mais causava controvérsias? Qual o fato que mais trazia perseguições à igreja? É a pessoa de Jesus Cristo. Porque eles não aceitavam Jesus como Deus. Jesus, para eles, ou ele era somente divino e não era humano, ou era somente humano e não era divino, ou nenhum dos dois. Então, houve muita controvérsia, muita heresia que falava a respeito da pessoa de Jesus, tanto combatendo a sua humanidade, quanto também combatendo a sua divindade. Houve algumas heresias que eu me lembro aqui. Apolinário, ele dizia que Jesus tinha duas, ou melhor, Nestório, né? Nestório dizia que Jesus tinha duas pessoas. Jesus era duas pessoas, uma divina e outra humana. Isso aí também é uma heresia, porque Jesus é uma pessoa que abarcava as duas naturezas, tanto a divina como a humana. Houve outras heresias também, que diziam que Jesus não tinha um corpo físico, que era o docetismo, que Jesus era um avatar, ou Jesus era um fantasma, que quando ele andava pela areia do mar, não deixava pegadas na areia. Essa é o docetismo. Houve o eutiquianismo, né? Eutiques. Houve vários outros hereges, né, que falaram ou contra a humanidade de Cristo ou contra a divindade de Cristo. Ário foi um herético, né, que falou contra a divindade de Cristo. Para ele, Jesus era apenas uma criação do Pai. E muitos outros que vieram ali falando essas heresias a respeito da pessoa de Cristo, tanto da divina quanto da humana, e houveram necessidade de homens, grandes homens, que foram chamados de pais da igreja, que tiveram que se prontificar a fazer uma apologética para defender as verdades bíblicas, né? Esses pais da igreja foram primeiramente os pais apostólicos, depois os pais da Era de Ouro, né? Os pais apostólicos, os pais, vamos falar de novo aqui sobre a sequência correta, os pais apostólicos, os pais apologistas, né? Os pais polemistas e os pais da Era de Ouro. Essas foram a classificação desses homens que vieram posteriormente o período apostólico para poder pregar, para poder defender com a verdade, né, bíblica, né, a ortodoxia. E muitas vezes esses homens também foram martirizados, foram mortos. Como exemplo aqui dos pais apostólicos, que alguns morreram também martirizados, como Policarpo de Esmirna, como Atanásio, né? Alguns pais que morreram ali martirizados. Os pais polemistas, que teve alguns também que morreram, como Irineu de Lyon, né, que morreu martirizado, Tertuliano, Clemente de Roma, entre outros grandes pais da igreja, grandes homens que trabalharam ali para fundamentar ainda mais a ortodoxia cristã e deixar ainda mais fundamentado a deidade de Cristo e também a sua humanidade.
Então, esse é o contexto aqui, que vai da era apostólica, né? Da vinda de Jesus, da era apostólica, até ali a era dos pais da igreja. Logo após os pais da igreja, veio a Idade Média da igreja. Aí a igreja já não era mais a igreja católica, e sim a igreja católica apostólica romana, porque os imperadores romanos aderiram à igreja. Aí vem toda a Idade Média que durou aproximadamente 1000 anos. E quem dava as cartas era a igreja católica, apostólica romana. Aí depois, lá no século XVI, aí veio, antes do século XVI, no século XI, em 1054, houve o primeiro a primeira grande divisão da igreja, o primeiro grande cisma, que foi a divisão entre a igreja ortodoxa grega e a igreja católica apostólica romana. Houve essa divisão. Depois, lá no século XVI, houve uma outra divisão, não menos importante, e para nós, sim, mais importante, que foi a Reforma Protestante. E daí por diante, nós tivemos a igreja na era moderna, na era contemporânea, outras divisões também aconteceram, tanto na igreja católica apostólica romana, quanto também na igreja protestante. Na católica apostólica romana houve uma divisão entre a, a tradicional e a carismática. Na igreja protestante houve um segmento, não vou dizer, houve alguns segmentos, né, que, que ocorreram, né, entre a igreja reformada, a teologia reformada, a teologia pentecostal, aí, e assim por diante. E, e na nossa era, houve essa questão também da igreja, essa igreja neopentecostal, que também é um braço da igreja pentecostal. Então, sempre houve essas divisões, essas diferentes contextos dentro da igreja. Mas isso aí, nós temos que entender o seguinte, que Deus está no controle de tudo. Deus é aquele que controla a história, e Deus está sempre nos guiando, sempre mostrando o caminho correto a ser seguido. Então, a pessoa de Jesus sempre foi atacada, né? E, voltando aqui, logo após esse Gênesis 3,15, o homem pecou e houve a necessidade da redenção. O homem foi submetido a um teste. Veja que interessante, né? Adão foi submetido a um teste num paraíso e foi, é, foi, teve seu fracasso. Jesus foi submetido a um teste no deserto e esse foi vencedor, e ele não foi aprovado, né? Melhor dizendo, neste teste, né? Então, veja qual a diferença. Adão, como o primeiro Adão, aquele que pecou, e Jesus, como o segundo Adão, aquele pelo qual nós fomos remidos, né? Salvos e remidos, né? E nós temos que entender que Deus, ele, na sua onisciência, ele conhecia todas as coisas. Deus, ele sabia de todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa. Porque muitos pensam, né, que Deus, aquele plano da salvação foi um plano que Deus fez porque o homem pecou. Porque o homem que fez com que frustrasse os planos de Deus. Nós temos que entender que os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Tudo que ocorreu já estava. Deus já era ciente de tudo que ocorreu e Deus já tinha um plano para todas essas coisas. E era necessário que tudo isso acontecesse. Era necessário. E não se trata de um plano B. Na queda, Deus não foi pego de surpresa. E os principais pilares da história bíblica, da história da humanidade, nós temos que entender que houve três principais pilares, né? A criação, ali no capítulo 1 e 2, quando Deus criou todas as coisas, né? Pela palavra de seu poder.
Inclusive, eu gostaria de sugerir para os irmãos que lesse aquele livro Gênesis 1 e 2, do Adalto, né? Que ele nos mostra muitas coisas corretas, né? Algumas coisas nós temos que pensar um pouco mais a respeito do que ele fala, mas muitas coisas ali estão corretas, muitas coisas são bem explicadas ali. Então, houve a criação. Uma coisa interessante sobre a criação é que poucas vezes nós, nós como igreja, pregamos sobre a criação. Poucas vezes. Nós temos mais a intenção de pregar sobre a queda, né? E, posteriormente, sobre a redenção. Nós, como igreja, nós pregamos muito mais sobre a queda e sobre a redenção e deixamos de lado a criação. Todas elas são importantes. E ainda mais, nós pregamos sobre a consumação e estado eterno, né? A gente prega muito, até pouco menos do que deveria na questão do estado eterno. Muitas pessoas, elas não gostam do que a gente prega, né? Nas igrejas, por exemplo, de um modo geral, né? Na contemporaneidade, muitas igrejas não pregam mais sobre o estado eterno, sobre a escatologia. É uma coisa que é deixada de lado, porque traz medo das pessoas. Então, muitas vezes, a gente é privado de pregar sobre isso, sobre escatologia e tal, e muitas igrejas não aceitam. Para a honra e glória do Senhor, nossa igreja prega bastante sobre escatologia, tanto a Igreja Batista de Firmeza, como a Igreja Batista da Família de Bela Vitória. Nós pregamos ali, sim. Eu já vi vários sermões dos pastores, né? Eu também já preguei alguns sermões sobre essa questão da escatologia, do Apocalipse, da vinda do Senhor Jesus. Graças a Deus, nossa igreja é um ponto fora dessa curva. O que está acontecendo hoje nas igrejas é que não se pregam mais sobre esses assuntos, sobre pecado, sobre perdão de pecados. As igrejas querem que se prega mais a questão do aqui e agora, da prosperidade. Não que seja proibido você pregar bênçãos materiais, não. Deus ele nos concede bênçãos materiais também, mas, mas o mais importante é você pregar e mostrar para as pessoas o perigo que elas correm de não ter uma vida santificada, consagrada diante de Deus. Então, eu louvo a Deus pela Igreja Batista da Família, tanto em Firmeza como em Bela Vitória, porque nós pregamos o verdadeiro Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Bom, para que a salvação de todo aquele que crê fosse concretizada, tinha que haver um sacrifício pelos pecados. Tanto o pecado original, que foi o pecado de Adão que entrou, o pecado de Adão que veio a todas as pessoas, né? Todos os descendentes de Adão adquiriram através desse pecado original, da culpa herdada, aquele pecado de Adão, né? Todas as pessoas, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, né? Todos descendentes de Adão. Mas também além do pecado original, há também os nossos próprios pecados, porque o nosso ser foi contaminado pelo pecado. E assim por diante, dali por diante, fica impossível para o homem viver sem pecado. Todos nós temos que estamos sobre a influência do pecado. Se você aceitou Jesus, você é um crente em Cristo, você é um lavado, um remido no sangue de Jesus, você está livre da culpa do pecado. Porque a culpa do pecado, ele nos remete ao pecado original. Nós não temos mais culpa nenhuma. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a culpa do pecado já foi extirpada da nossa vida através do sangue de Jesus. Mas, porém, nós ainda estamos aqui nesse mundo. Esse mundo ainda é um mundo decaído.
é um mundo que está sob a influência da queda, né? O apóstolo Paulo diz que toda a, a natureza geme esperando o dia da redenção. Tudo está se deteriorando aqui neste mundo. Tudo geme. O apóstolo Paulo é bem claro nisso. E nós, no dia que nós estaremos sendo, esse mundo estará sendo renovado, no dia do Senhor, aí sim, esse mundo será de uma maneira, será tirado tudo aquilo que não provém de Deus, e Deus será tudo em todos. Isso aí é lá no último dia, no dia final, no dia D, no dia que Jesus virá, né? Mas, até então, tudo no sacrifício haveria de ter derramamento de sangue. Aqui em Hebreus 9:22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, assim que o homem pecou, houve derramamento de sangue. Foi sacrificado um animal lá para usar as peles desses animais para vestir Adão e Eva. E dali por diante, sempre teve que ter um sacrifício, um derramamento de sangue para remissão de pecados. Sempre teve. Lá na lei levítica, dos levíticos, houve ali também um cerimonial baseado no sacrifício de animais. Os animais tinham que ser sacrificados e o cordeiro tinha que ser sem defeito, não tinha que ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, isso prefigurando o Senhor Jesus, que também não teria que vir e não ter nenhuma mancha, nenhuma mácula. E assim aconteceu, como eu já disse anteriormente, Jesus, ele não teve pecado, não se achou pecado nenhum em Jesus, não teve nenhuma mancha nele. E esse cordeiro que era sacrificado não poderia ter nenhuma mancha, nenhum pecado, não creio que não teria que ter nada que pudesse tirar essa perfeição dele. E interessante que aquele que levava o sacrifício, né, ele chegava lá, muitas das vezes, ele tinha que olhar os olhos daquele cordeiro enquanto ele estava sendo sacrificado, para sentir realmente que morreria ali um inocente pelo seu próprio pecado. Aquele cordeiro não tinha pecado, mas ele era sacrificado, o seu sangue era derramado, e a pessoa tinha que pôr a mão na cabeça do cordeiro e olhar nos olhos deles. E eles eram sacrificados. Isso para que pudesse haver um sentimento realmente de contrição daquele adorador, daquela morte ali, a morte do cordeiro. E assim nós temos que ser também. Jesus, ele foi um cordeiro. O apóstolo João, Pedro, melhor dizendo, ou melhor, João Batista, né? Que disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, aquele cordeiro ali, o próprio Jesus, não tinha pecados, e ele morreu por nós. Mesma coisa prefigurava ali mesma coisa era no sentido daquele cordeirinho que morria pelos pecados do seu dono, daquele que era o adorador. Veja que sofrimento para ele, né? E ele morria ali. E, da mesma forma, Jesus morreu por nós. Então, nós temos que, a todos os momentos da nossa vida, nós temos que lembrar que foi um justo, um que não tinha nenhum tipo de pecado, um justo morreu no lugar de nós que somos injustos. E muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro sentido desse sacrifício. E fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Então, quando acontecer alguma coisa que te deixa triste, lembra que aquele que morreu por você era um perfeito, ele era perfeito. E ele só a ele você deve manter-se a adoração, porque ele foi tanto o sacerdote
como foi o sacrifício. Ele morreu por mim e por você. Então, como já vimos, o sacrifício teria que ser perfeito. No Antigo Testamento, o cordeiro não poderia ter defeito algum, como já falei anteriormente, né? E aqui, Hebreus 4:5 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. A outra característica de Jesus aqui é que ele é o nosso sumo sacerdote, né? O autor de Hebreus faz ele relaciona, né, o sacerdócio de Melquisedeque, né, e o sacerdócio de Cristo. Cristo é o sacerdócio de segunda ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque é aquele que aparece lá em Gênesis, que leva um livro para Abraão, assim que Abraão vence os seus adversários ali, logo após a guerra dos 5 reis contra os 4 reis, e Adão resgata Ló, Melquisedeque aparece ali, né? Melquisedeque era um rei de Salém, ele não tinha genealogia, ele não tinha início de dias nem fim de tempos, segundo o relato bíblico. E o autor de Hebreus ele faz uma relação entre o sacerdócio daquele rei Melquisedeque e de Jesus Cristo. E ele fala muito bem a esse respeito, né? E outra coisa também que nós temos que entender é que ele possa compadecer das nossas fraquezas, porque Jesus ele sentiu sim as nossas fraquezas. Não adianta nós pensarmos que Jesus era um homem super-homem, não, ele era um homem comum. Ele tinha que ser igual a nós em tudo. Jesus, tudo que você sente, Jesus também sentiu. Jesus tinha dor de cabeça, Jesus tinha sono, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Ele era um homem comum. Só que ele tinha essa divindade também. Humanamente falando, Jesus tinha o mesmo corpo que nós temos hoje. Ele estava sujeito a doenças, ele estava sujeito a várias situações que uma pessoa comum tem, um homem comum tem. Jesus era assim. Ele não era um super-homem. Há relatos bíblicos, também na tradição bíblica, que diz que Jesus ele era uma pessoa muito forte, porque o trabalho dele exigia essa força, né? Que ele era um carpinteiro. Mas homens fortes tem em todas as épocas. Jesus era um homem forte, né? A palavra do Senhor não fala assim a respeito da beleza de Jesus, e sim que Jesus, ali naquele momento que ele foi sacrificado ali, retomando lá em Isaías 53, não havia beleza nele. Então Jesus era um homem comum, ele era um judeu comum. E não tinha nada de excepcional no corpo físico dele. O que tinha de excepcional em Jesus era a sua divindade. Era a sua dissemelhança, porque ele era homem e era Deus. Né? É uma dissemelhança que ele tinha com o homem comum, o homem natural. E outra dissemelhança que ele tinha, que era o nascimento virginal. Jesus ele não nasceu da semente de um homem comum. Ele nasceu da semente divina. E outra dissemelhança é que Jesus viveu sem pecado. No mais, ele foi igual a nós. Foi igual a nós. A principal diferença foi que Jesus tinha a sua humanidade à perfeição, cumprindo assim toda a necessidade para a expiação perfeita. Jesus ele cumpriu todo o que precisava para morrer em nosso lugar e expiar nossos pecados, né? A morte vicária. Esses termos aqui, irmãos, que nós temos que estar sempre retomando, na morte vicária, ou seja, morte substitutiva, a expiação, né? As Escrituras dão testemunho da sua humanidade. A própria Escritura, ela dá testemunho da humanidade de Jesus. Esse versículo aqui de Hebreus 2,17 diz: por essa razão,
era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Outra palavra aqui é propiciação. Veja bem que nós temos aqui expiação, propiciação, morte vicária. Essas palavras, esses termos, nós vamos estudar com um pouco mais de tempo, quando nós estivermos estudando a doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia. Nós vamos falar muito dessas palavras, expiação, propiciação, morte vicária, morte substitutiva, justificação, santificação, fé, arrependimento. Vamos falar muito disso na questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, aqui, ele tem que se tornar aqui, ó, em todos os aspectos. Por essa razão, é necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos, né, a nós, em todos os aspectos. Jesus passou por todas as tentações que um homem com uma mulher passa. Jesus passou por isso. Só que ele venceu. E era necessário que ele vencesse. Porque, como ele venceu, o seu sacrifício, ele pôde ser um sacrifício definitivo. Porque se Jesus tivesse pecado em algum ponto, ele não poderia ser o nosso substituto. Porque ele foi o nosso substituto. Ele morreu por nós. Ali na cruz, quem tinha que estar morrendo era pecadores. E não um justo. Mas ele veio e morreu por nós ali, naquela cruz, e consumou toda a obra do Pai. Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aqui o apóstolo João, no Evangelho, né, 1,14, ele diz o seguinte: aquele que a palavra se tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele viveu entre nós, ele sofreu tudo que nós sofremos na sua humanidade. O Lucas, né, o médico amado de Paulo, ele escreveu ali sobre a humanidade perfeita de Cristo. Cristo como Filho do Homem, aquele que veio para substituir, para que nós possamos herdar a salvação, né? Isso é muito maravilhoso, nós temos esse entendimento, que Jesus foi um homem igual a nós. Ele teve os mesmos desejos, tudo aquilo. Teve as mesmas tentações, melhor dizendo, e ele conseguiu sobressair em todas elas, né? E já de início ele venceu Satanás ali no deserto, né? E ali não terminou, que o próprio encerramento do capítulo diz que Satanás deixou Cristo, deixou Jesus até um momento oportuno. Então Satanás viria cada vez mais tentar Jesus no seu ministério, né? Na sua trajetória. E também, que, ó, interessante, que em nenhum momento os biógrafos de Jesus, né, que são os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relataram, né, que Jesus cometeu algum tipo de pecado. Nenhum. Eles conviveram com Jesus 3 anos e meio. Em momento nenhum, eles relataram que Jesus havia cometido algum deslize, algum pecado, né? Por isso que está aqui também, ó. Isso nos garante, em Cristo havia a presença também da natureza divina e a natureza humana, na mesma pessoa. Essa natureza divina e humana numa só pessoa, nós chamamos, né, os teólogos chamam de união hipostática. É claro que nós temos que entender que esse termo veio posteriormente. Esse termo é um termo moderno, mas lá nós já podemos entender
verificar que nas Escrituras já haviam esse conceito, né, dessa união hipostática. A natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa. Outros também dizem que é união, chama-se também de teontropia, que é as duas naturezas em Deus, né? Um Deus teontrópico, né? Você vê que essas palavras também técnicas nós iremos também aprender no decorrer do nosso curso, né? Uma coisa que as Escrituras, principalmente, né, no que diz respeito ao Novo Testamento, ela admite que Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Portanto, é importante fazermos uma análise da parte humana de Cristo, pois ela sofreu algumas limitações. Amados irmãos, na aula passada, eu falei aqui para aqueles que estavam assistindo, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele se vestiu da capa da humanidade. E a partir dali, desses 33 anos que ele ficou aqui na Terra, ele deixou algumas de suas prerrogativas, né, de seus atributos, ele deixou de lado. Não que ele deixou de ser Deus, né? Nós estamos falando o tempo todo aqui que ele é Deus a todo momento, né? Deus o tempo todo, né? E o apóstolo Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então, ele era um Deus pleno. Só que ele abdicou de alguns dos seus atributos porque ele se vestiu dessa capa da humanidade. Lá na carta do apóstolo Paulo, Efésios, não estou me recordando agora, que ele diz que, daqui a pouco eu vou lembrar, que ele diz o seguinte, que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, se fazendo semelhante a homens, tomando a forma de servo e sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Então, ele abdicou ali na questão da humilhação, né, e de algumas prerrogativas da divindade, porque ele se fez homem, né? Então, ele teve algumas dificuldades, que ele teve que buscar mais ainda na questão que nós falamos, né, há uns dias atrás, a respeito da trindade econômica. Ele tinha que buscar alguma coisa do Pai e do Espírito para que ele pudesse exercer aqui, na sua forma terrena, o melhor do seu ministério, né? Então é o seguinte, primeiramente, que nós temos listado aqui, as limitações físicas de Jesus. Ele tinha, isso é uma semelhança que ele tem conosco, né? Nós já falamos aqui várias vezes, né? Das semelhanças e das dissemelhanças de Jesus. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Esse aqui fala a respeito daquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Então, Filipenses, irmão, 2:8, viu? Filipenses, capítulo 2. Acabei de lembrar agora. Mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, se fazendo semelhante a homens, tornando em figura humana, e sendo servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele vestiu a capa da humanidade, e ele, em um certo momento, ele teve que se abdicar de alguns atributos que eram dele desde a eternidade, né? Filipenses 2. Ele teve, então, fadiga. Essa é a primeira limitação física de Jesus. Fadiga. Ele cansava. Quando ele estava ali no barco, naquela tempestade, o que ele estava fazendo lá? Ele estava dormindo, né? E aqui, Mateus 28:1.
Jesus sentiu fome. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Então, aqui foi dois aspectos aqui já que demonstra a humanidade de Jesus. Ele sentiu sede, ele sentiu fadiga, né? E sentiu fome. Ele se cansava e ele também sentia fome. A outra aqui, Jesus teve sono. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, na forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Semelhança a nós, todo ser humano, né, tem certa forma sono, ele tem fome e ele se cansa, todo ser humano. Em alguns momentos, Jesus teve sede. Também, há outro aspecto físico que Jesus teve que assumir quando ele vestiu essa capa da humanidade, né? Ele teve sede. Jesus disse: tenho sede. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Um momento aqui que ele tinha, que ele afirmou que tudo que teria que se cumprir a respeito dele, que estava descrito nos Salmos, na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, Jesus aqui teve sede, tenho sede, ele afirmou que eu tenho sede. A outra, a segunda limitação aqui que nós separamos aqui, deixa eu olhar aqui quantas horas, 8h32, nós vamos até 9, tá, irmãos? Irmãs, né? Limitações intelectuais de Jesus Cristo. Amados irmãos, quando eu falo aqui de Jesus e suas limitações, nós temos que entender que essas limitações, tem que ficar bem claro na nossa mente, que essas limitações foram no período que ele esteve aqui encarnado. Ele teve alguma dessas limitações que a Bíblia relata que ele teve. É muito, você está falando que Jesus ele era limitado. Não, não é isso. Mas a Bíblia relata que, enquanto ele esteve aqui, como um ser humano, ele teve algumas limitações. E aqui, ó, Jesus era limitado em seus conhecimentos sobre o futuro. Jesus ele não tinha todo o conhecimento a respeito do futuro. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus ele dizia que, no que diz respeito aos fins, o fim do tempo, né, somente o Pai sabia. Hoje, Jesus sabe de todas as coisas, porque hoje ele já está ao lado do Pai. Então, ele já não está mais limitado àquela capa humana. Ele está, assim, com o corpo glorificado, um corpo glorificado, um corpo espiritual. Hoje, sim, ele tem um corpo ainda glorificado, espiritual. Mas ele retornou para ele todos os seus aspectos que ele tinha no que diz respeito aos seus atributos. Hoje, sim. Hoje ele está à direita do Pai. Mas naquele momento que ele estava aqui vivendo, que como o ser humano, ele foi limitado em alguns aspectos, né? Jesus crescia em conhecimento. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus ele foi adquirindo conhecimento, foi crescendo. Veja bem, irmãos, ele tinha limitações intelectuais, espirituais, né? Isso aqui é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Jesus dependia da oração para ter poder. Ah, não, mas Jesus não é Deus. Como que ele depende de oração para ter poder? Dependia. A Bíblia fala. Em alguns momentos, ele saía para orar, buscando o Pai poder para executar sua missão em nosso meio. Em alguns momentos, Jesus tinha que sair e orar ao Pai. Jesus deixava os discípulos e ia para um lugar reservado para orar. Ele orava para buscar poder do Pai. Esse fato reflete que o Filho de Deus necessitava de momentos de oração. Irmãos, se Jesus, que é o Filho de Deus, isso aqui cabe uma reflexão para todos nós. E Jesus, que era o Filho de Deus, precisava de orar, faça ideia nós. E somos filhos de Deus por adoção. Somos pecadores.
Se Jesus, que era perfeito, o Filho de Deus perfeito, o unigênito do Pai, ele precisava de um momento de oração, quanto mais nós, que somos pecadores. E aqui diz que em Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e saiu-se da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, ele foi para um lugar deserto, para ficar sozinho. Isso aqui nós temos que entender uma coisa também, né? O lugar ideal para a gente orar, você pode orar na igreja, você pode orar né, na sua família, você pode orar em qualquer lugar, no meio com o seu cônjuge, você pode orar sim. Mas um lugar perfeito para a gente poder orar é quando você está sozinho com o Pai. Não estou falando que os outros tipos de oração não são perfeitos, não, porque são. Mas quando você está com o Pai, só você e Ele, você busca ali, ora ali, e Ele vai te atender. Ele vai te atender. Se for do propósito dele, Ele vai te atender. Ele saiu, levantou e foi orar. Constantemente, Jesus buscava a orientação de Deus, como proceder. Jesus buscava a oração de Deus para como ele devia proceder. Hoje em dia, amados irmãos, muitos de nós vamos tomar uma decisão importante em nossas vidas, nós não buscamos a orientação de Deus. O próprio Jesus, que é o Filho de Deus, buscava essa orientação. Você tem que buscar a orientação de Deus. Tudo que você for fazer, você tem que buscar a orientação de Deus. É Deus que dirige a nossa vida. Muito mais nós que somos imperfeitos. Jesus, ele tinha humanidade, a humanidade dele era perfeita. E nós que somos imperfeitos? Muito mais. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. Por quê? Porque só assim o Pai irá nos ouvir. E aqui, ó, nessa passagem aqui, Lucas, na passagem de Lucas, Jesus orou a noite toda para tomar uma decisão muito importante sobre a escolha dos apóstolos. Veja bem, Jesus ia escolher os seus 12 apóstolos. Ele orou a noite toda para escolher esses apóstolos. Hoje a gente ora 2, 3 minutos que é a resposta de Deus. Não, irmãos, vamos dedicar-se cada vez mais à oração. E aqui diz aqui em Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, orando ao Pai. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aqui um fato interessante, né? Jesus orou a noite inteira ao Pai, para que o Pai desse ele condições de escolher os melhores apóstolos possíveis. Os 12 apóstolos. E Jesus, ele escolheu um apóstolo, né, que era ladrão, um apóstolo que era impetuoso, né? Ele fazia coisas sem pensar, que era Pedro. Ele escolheu um apóstolo que era incrédulo, que era Tomé. Ele escolheu o apóstolo João e Tiago, que eram irmãos, que eram chamados de filhos de trovão, porque eram pessoas que também não tinham um gênio muito forte. Apesar que o Espírito Santo mudou João, que ele passou a ser um apóstolo do amor. Você vê que o Espírito Santo mudou João. Simão Zelote, esse Zelote, Simão, ele era um cara que ele era da adepto do que os judaizantes diziam que o reino tinha que ser tomado pela força de um guerreiro, né? Roma tinha que ser libertado. Os zelotes, eles entendiam que os judeus tinham que se libertar de Roma a qualquer preço. Era um zelote. E, entre outros, né, cada um tinha um defeito. E Jesus orou a noite inteira para escolher esses homens que eram defeituosos, eram cheios de defeitos.
Isso nos leva a entender o que nós aprendemos com isso. Nós aprendemos que nós também somos homens e mulheres cheios de defeitos. Mas Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para fazer parte da família dele. Nós somos imperfeitos. Olha para o seu irmão, né? Você não vai achar nele perfeição, você vai achar nele defeitos. O homem está na natureza humana essa questão da imperfeição. Mesmo que Deus cobre de nós a perfeição, porque ele é perfeito, nesse plano terrestre nós não seremos perfeitos. Nós seremos mudados, santificados, igual João foi. Igual eu fui, igual muitos irmãos e irmãs também foram. Se você olhar para o passado, como você era e como você é hoje, você vai ver que a mão de Deus atuou na sua vida. Mas nós, nem por isso, deixamos de ser imperfeitos. Né? Então, ele escolheu aqui esses 12 discípulos. Todos eles tinham defeitos. A humanidade é assim. A humanidade, você não vai achar ninguém perfeito. Todos têm as suas imperfeições, né? Então, nós estamos falando aqui ainda sobre das limitações espirituais de Jesus. Jesus, ele dependia do Espírito Santo. Veja que ele orava ao Pai, mas ele também dependia do Espírito Santo. Eles trabalhavam em comum acordo. Era necessário que o Espírito Santo ungisse Jesus para que o seu ministério fosse vitorioso, dando vitória sobre os demônios. O Espírito Santo, ele ungiu Jesus. Né? Jesus era chamado de o ungido. No Antigo Testamento haviam vários ungidos, os reis, os profetas, mas Jesus, ele era o ungido, o artigo definido o. Então, ele era totalmente diferente de todos os outros, que era o artigo definido um. Jesus era o ungido, o Messias, né? O Yeshua e Hamashia, né? O Messias ungido. Jesus dependia, aqui, em Atos 10:38, o Lucas, que escreveu aqui Atos, ele fala a seguinte afirmação: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Veja aqui, a ação do Espírito Santo é a ação de Deus em Jesus, a Trindade divina trabalhando. Não existe comunhão mais perfeita do que a Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos. Essa é a comunhão mais perfeita. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também outra situação que Jesus também tinha uma identificação de Jesus com o seu meio social. Aqui tem uma citação aqui, ela é um pouquinho longa, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Jesus e seu meio social. Veja aqui, já não está falando mais da questão espiritual, sim da questão social de Jesus, como uma pessoa que viveu na Terra aqui. Ele tinha família, ele tinha parência, ele teve uma genealogia, ele teve tudo. Ele teve uma profissão, Jesus teve uma profissão. Tudo aqui que um homem comum teve, Jesus tem também. Aqui, ó. Ele possuiu uma genealogia. Aqui os irmãos já falaram em outra aula da genealogia, né? Ele teve também uma família. Jesus teve mãe, teve pai, teve irmãos e irmãs. Né? Ele teve uma profissão. Ele era carpinteiro. Não é este o carpinteiro? Né? Aqui, este carpinteiro, né? Perguntava, Jesus não foi uma seta. Uma seta é aquela pessoa que vive num local isolado, né? Adepto do ascetismo, e que não comia, não bebia, ficava só em oração. Tá? Jesus não foi isso. Jesus ele vivia como uma pessoa comum. É muito menos um viajante que foi à Índia para aprender seus mistérios com ocultistas e quer que o mundo acredite. Isso aqui é alguns evangelhos sinóticos, né? Melhor, evangelhos apócrifos, né? Sinóticos não. Sinótico é Mateus, Marcos e Lucas, né? Os
evangelhos apócrifos, né, a palavra apócrifo significa oculto, espúrio, né? Alguns evangelhos apócrifos afirmam que Jesus foi lá para a Índia aprender com seus mistérios lá com os ocultistas, né, lá no Tibete, né? Não teve nada disso. Jesus atuou ali em Jerusalém, numa faixa pequena ali de Jerusalém. Jerusalém, não, né? De Israel, né? Ele atuou numa faixa pequena ali de Israel, na cidade lá na Galileia, na Galileia dos Gentios, né? Na região da Galileia. Ele atuou lá em Cafarnaum, Betsaida, Corazim, lá naquela região ali do aquele lago, né? Lago de Genezaré, né? Ele atuou também em Jerusalém, ele atuou lá naquelas regiões ali. Ele andou uma distância, não uma distância muito grande, e pregou o evangelho ali. Tanto que quando ele estava para ser assunto aos céus, ele disse aos apóstolos, né? Seja minhas testemunhas em Jerusalém, em Jerusalém, Cesareia, como é que é? Seja um texto que eu falo sempre aqui, mas agora fugiu a memória. Aqui, se alguém quiser me lembrar aí, depois vocês me lembram. Até os confins da terra, né? Na cabeça, eu já estou ficando meio velho. Então é o seguinte, ele foi ali, naquela região, em Jerusalém, Cesareia e até os confins da terra, né? Seja testemunhos em Jerusalém, na Judéia, Jerusalém, Cesareia, Judéia até os confins da terra. Esse é o texto bíblico, né? Então, aqui, Jesus, ele não andou, não foi para lugar nenhum, não. Longe, não, ele ficou ali. E esses evangelhos apócrifos, eles falam assim, muitas coisas erradas a respeito de Jesus, que os evangelhos sinóticos não falam. Então, a nossa regra de fé e de prática, para saber sobre a pessoa de Jesus, nós temos que estar ali firmes nos evangelhos sinóticos. Sinóticos são os únicos evangelhos que têm a prerrogativa, né? A narração fidedigna de a vida de Jesus. Percebe-se, portanto, que Jesus, além de divino, era também humano. Isso aqui não vou falar isso aqui, esse nosso curso todo, né? Dessas duas naturezas de Jesus. Então, Jesus possui também a genealogia, né, que nós falamos, e agora falamos dos aspectos que diferenciam Jesus dos outros seres. Nós falamos algumas formas de semelhança, agora vamos falar da dissemelhança, né? A primeira de semelhança, o nascimento virginal de Cristo. Ou seja, Jesus ele nasceu de uma maneira totalmente diferente de todos os seres humanos. Somente Adão, Eva e Jesus. Adão e Eva foram feitos pelas mãos de Deus, né? E Jesus ele nasceu de uma virgem, só que essa virgem não conheceu homem até o momento do nascimento de Jesus. Ela não conheceu nenhum homem, não teve um sêmen contaminado, né? Então, esse é o nascimento virginal, aquela coisa, né, maravilhosa, né, de que o anjo Gabriel, ele veio, primeiramente, ele falou com Maria, do que haveria de acontecer. Maria, mãe de Jesus, né, que é bendita entre as mulheres, né, falou com Maria. Depois, ele apareceu em sonhos para José, e depois consumou, né, o ato quando ele cobriu Maria e ela ficou grávida do Espírito Santo, né? Então, você vê que coisa maravilhosa, essa questão do nascimento virginal. Essa é uma dissemelhança
que, que Jesus tem, nascimento virginal. Somente Jesus teve essa condição, é uma semelhança. E aqui tem alguns versículos bíblicos, né? Depois os irmãos podem ler aí, que ó, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele é chamado Emanuel, Deus é conosco. Veja que Emanuel, Deus é conosco. Então, é Deus no nosso meio. Deus não veio da eternidade para poder salvar a humanidade. E o nome Emanuel é Deus conosco. E aqui, ó, ora, estando o nascimento de Jesus Cristo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Né? Nascimento virginal de Cristo. Só ele foi assim. Dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Né? Totalmente diferente de todos os outros seres humanos. Né? Por isso que nós temos que acreditar fielmente e como nossa regra de fé e prática, que Jesus ele é o Filho de Deus. Né? E a outra dissemelhança que somente Jesus teve é a respeito da sua vida sem pecado. Nós já citamos aqui no decorrer dessa aula, mas vou falar novamente. É a outra dissemelhança. Jesus, ele não teve pecados. Ele viveu aqui durante a sua vida e não cometeu nenhum pecado. A gente entender essa questão do pecado, a gente pensa assim, não, mas como que Jesus ele viveu assim? A gente peca toda hora, a gente peca até em pensamentos. E Jesus ele não pecou. Como que aconteceu isso? Mas sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ele não foi contaminado pelo pecado. O pecado não entrou em Jesus. Então, para nós entendermos uma vida sem pecado, fica impossível, porque nós já estamos contaminados pelo pecado. Então, nós não conseguimos entender isso nunca. Enquanto nesse plano aqui, nós não conseguiremos entender como que um homem, consegue passar uma vida sem pecado, e sendo que a gente peca até em pensamento. Mas esse homem é um homem totalmente diferente. E essa era uma dissemelhança conosco, porque ele não tinha a natureza de Jesus, ele era uma natureza pura. Ele não tinha pecado. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. E por esse pecado entrou a morte. E a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, menos Jesus. É por isso que ele viveu uma vida sem pecado. É difícil a gente entender, mas ele viveu uma vida sem pecado. Outro versículo bíblico aqui que fala, né? Aqui já até citei em um momento atrás, que é esse mesmo versículo, porque não temos como sumo sacerdote, não temos como sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, essa outra semelhança, aqui tem um outro versículo aqui, ó. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por razão, não me credes? Né? Outro versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados por Deus através de Jesus, porque ele não conheceu o pecado. Teria que ser dessa forma, irmãos. Não há outro ser no universo, não há outro ser no mundo invisível, no mundo visível, no mundo espiritual, no mundo natural, que pudesse vir e remir tudo aquele que crê do pecado. Teria que ser realmente Deus, na sua trindade econômica,
o Deus Filho, ele teve que vir aqui e morrer por nós. Ele teve que vestir a nossa capa dessa humanidade. Ele teria que fazer pecado entre nós. Só assim o sacrifício seria válido, porque ele se fez pecado no nosso lugar. Aquele que é justo, aquele que tinha uma natureza humana, ele teria que vir, porque não tem como um injusto salvar outro injusto. Não tem como um anjo vir e salvar nós, porque nós somos criaturas e os anjos também são criaturas. E essa criatura angelical, ela não teve como sentir tudo aquilo que nós sentimos. Então não tem como um anjo vir e salvar a humanidade. Teria que ser ele, teria que ser Jesus para vir e salvar a humanidade, passar por todas as dificuldades e passar também por um martírio, passar também por um calvário e morrer por nós ali. Então, amados irmãos, tudo que nós possamos fazer para honrar e glorificar o nome desse Jesus, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós temos que fazer. Porque, como diz um hino, foi pago um alto preço. Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele veio aqui nesse mundo. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado para morrer por nós. Então, nós temos que ter esse entendimento dentro do nosso coração. Fazemos com que a nossa vida seja uma vida totalmente dedicada a esse Senhor Jesus, a esse Deus maravilhoso. Porque ele morreu por nós e foi pago um alto preço. Ele não precisava de vir para salvar ninguém. Deus não tinha obrigação de salvar nenhum de nós. Mas ele veio, sim, mesmo assim ele veio por seu imenso amor. Ele veio e nos salvou. Então, não vamos perder nosso tempo com coisas secundárias. Vamos dedicar nossa vida a esse Jesus, a fazer a obra dele, a dar testemunho dele. Porque testemunho foi o que ele nos pediu. Seja minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora eu falei certo. Seja minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a grande comissão. Ide, portanto, pregar o evangelho a todo mundo. Então vamos dedicar a esse Jesus, vamos fazer a vontade dele, vamos buscar a presença dele, vamos buscar a santificação através da salvação que ele nos deu. Vamos ter uma vida plena e na plenitude do Espírito. Vamos buscar, irmãos. Não vamos perder a oportunidade, não. A gente sai do foco por qualquer coisa. Qualquer coisa nos tira do foco. Jesus já pensou se ele saísse do foco? Nos salvar? Seria muito difícil para todos nós. Mas ele sim, ele nos salvou. Então, termina aqui a nossa aula. Está faltando 1 minuto, né? Termina aqui a nossa aula, a nossa explanação, né? Agora nós podemos passar por algumas perguntas, se houverem, né? Nós temos 11 pessoas até o momento aqui, algumas já devem ter saído, né? Mas está aberto aí alguns minutos aí para nós podermos estar fazendo as nossas perguntas. Os irmãos me ouviram bem? Essa aula toda? Sim, super tranquilo, pastor. Pastor, Pois não, Liette. eu comecei a notar que o senhor falou lá atrás, os pais da igreja, aí o senhor falou os pais apostólicos, eu queria que o senhor citasse novamente, para mim estar anotando. Os pais apostólicos foram os pais que tiveram contato com os apóstolos, né? Foram os primeiros pais.
Eu, assim, são muitos, sabe? Eu me falar para você de cabeça assim, fica meio difícil. Quais são eles? Mas Ah, tá. é, o primeiro aqui que nós temos que vai Policarpo de Esmirna, foi um dos pais apostólicos, né? Clemente de Roma também foi um outro pai apostólico. E tem mais um que também foi martirizado, que eu não estou me lembrando o nome dele agora. É porque na hora que o senhor citou os pais da igreja, aí o senhor falou os pais apostólicos, os pais, aí falou mais, acho que uns dois Tá, ou três os pais da tipos de igreja, pais. tá, os pais da igreja, eles se dividiam entre essas classes, entre os Ah, pais apostólicos, hum, entre os pais apologistas, entre os isso. pais polemistas e entre os pais da Era de Ouro, né? Essas quatro classificações. Entre os apostólicos, eu falo de Clemente de Roma, é, Policarpo de Esmirna, tem um outro aqui, não estou me lembrando o nome agora. Os pais polemistas, os pais apologistas, vêm logo depois dos pais apostólicos, né? Tem os pais apologistas, eles vêm logo depois dos pais apostólicos, e depois vem os pais polemistas, que entre eles nós temos o Tertuliano, né, que é um pai polemista, e tem os pais da Era de Ouro, que nós temos ali, Agostinho de Hipona e entre outros, né? Eu, para me lembrar o nome de cada um assim e enquadrar eles dentro das suas respectivas classificações, fica meio difícil agora. Mas É, depois não, eu era só posso, as classificações mesmo que o senhor aí tinha depois citado. eu posso pesquisar aí e mandar para a senhora os nomes de cada um deles, que é um quadro grande, são muitos pais, Uhum. né? São muitos pais da igreja. E esses pais da igreja, por exemplo, os pais apostólicos, foram próximos ali aos pais, aos apóstolos. Eles tiveram contato com os apóstolos. Os pais apologistas vieram logo depois. E os pais apologistas, eles defenderam o cristianismo das heresias que vinham de fora. Os pais polemistas, eles defendiam as heresias que vinham de dentro. Né? E os Hum, pais da Era de Ouro, eles são aqueles que vieram para sistematizar ainda mais as doutrinas, porque já estavam mais consolidadas na era dos pais da Era de Ouro, porque Jesus já tinha sido classificado, né, de acordo com a ortodoxia. É como. Pareceu uma barata, minha esposa também com medo ali. Aranha. Eu estou aqui no sítio, irmão. Aí tirou ah, um pouquinho da minha atenção aqui. Mas é isso mesmo. É, essas quatro classificações. Os pais da Era de Ouro são Agostinho de Hipona e Jerônimo, né? Aquele que escreveu a Vulgata Latina. E os outros, depois eu mando para vocês aí, uma classificação, para vocês terem uma ideia de qual lugar que se enquadra, né? Eles, né? Só que uma coisa, eu já falo para os irmãos que é assim, de antemão, que eles foram muito importantes, porque eles fundamentaram o que já estava escrito na Bíblia Sagrada, né? No que diz respeito à ortodoxia, no que diz respeito à pessoa de Jesus, da humanidade e também da divindade de Jesus. Eles foram perfeitos nisso aí. É claro que eles tiveram alguns erros, porque diferente dos apóstolos, os apóstolos eles eram inspirados por Deus. Já os pais da igreja, eles tinham momentos que eles pregavam, né, uma doutrina correta, mas eles também cometeram erros, porque eles não eram inspirados por Deus. É igual no momento atual, nós temos homens que pregam a verdade e, em alguns momentos, homens que falam inverdades. Inspirados só for até a era apostólica. Daí para frente, não teve mais inspiração divina no que diz respeito à produção de literatura, né? Tanto que o cânon sagrado foi fechado ali até o final do primeiro século. amém, obrigada, pastor.
Amém. Lucas, que aprendeu com Paulo, não foi, teve contato direto com Jesus, ele seria um pai apostólico, evangelista? Lucas? Você fala o Lucas, que escreveu o O Evangelho de mestre, Lucas e o Atos dos é, Apóstolos? ele. Ah, tá. O Lucas, ele não foi apóstolo, né? O Lucas, ele não foi apóstolo. Ele escreveu um dos evangelhos, mas nós temos que entender que o evangelho, o Marcos, ele era Mateus, ele era entre os 12, né? E João, ele também estava entre os 12. Marcos e Lucas, não. Eles não eram apóstolos, né? Eles são apenas escritores usados por Deus para escrever aqui os evangelhos. E no caso, os evangelhos, no caso de Lucas, ele também escreveu Atos. E Lucas, ele era um grego. Ele não era judeu. É o único personagem, né? O único escritor da Bíblia, melhor dizendo, que não era judeu. Era Lucas. Ele era um grego, né? Ele era um gentil. E ele era um médico. E ele esteve também com Paulo, nos últimos dias de Paulo, quando ele estava preso, Lucas estava com ele. E você não perguntou sobre o Marcos, não vou falar também. Marcos, ele teve um contato com Pedro, tanto que o Evangelho de Marcos, ele escreveu baseado em Pedro, né? E ele também teve um contato posteriormente com o apóstolo Paulo, o Marcos, né? E Lucas teve contato com o apóstolo Paulo e escreveu um livro maravilhoso, tanto o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos, né? Outra situação também interessante é que na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Marcos, esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, foi com a comitiva. E Paulo viajou juntamente com Barnabé. E Barnabé era primo de Marcos. Aí houve uma discussão entre Barnabé, ou melhor, Marcos, quando ele chegou ali em Perge da Panfilha, um lugar terrível, um pântano, aí o Marcos voltou para a casa da mãe dele, que era lá em Jerusalém, né? Voltou para a casa da mamãe. Não quis mais participar da comitiva de Paulo, né? Aí Paulo foi lá, fez a primeira viagem missionária dele lá na região da Galácia, né? Pregou o evangelho lá na cidade de Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia, pregou lá e tal. Aí terminou a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Aí na segunda viagem missionária, Paulo, o Marcos, que abandonou na primeira, queria ir também. Queria viajar juntamente com Barnabé e Paulo, né? Aí Paulo não aceitou. Falou assim, não, ele abandonou nós na primeira viagem e eu não quero ele mais viajando conosco. Aí Barnabé e Paulo teve uma discussão terrível e separou ali. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. E até entrou, né, no lugar assim, de Barnabé, entrou Silas, né? Que foi o companheiro de Paulo, né? Na segunda viagem. E o Marcos acompanhou Barnabé. Aí, no final da vida de Paulo, quando Paulo estava preso, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a carta de 2 Timóteo, né? Ele estava preso, né, na antessala do martírio, né? Ele já estava pronto para ser martirizado. Ele foi ali e mandou uma carta para Timóteo pedindo que que Marcos tivesse se encontrar com ele, porque o Marcos, aquele que ele teria brigado, né, não queria na primeira e na segunda viagem, Marcos era útil para o evangelho. Então fizeram as pazes, né? Então, você vê que às vezes há uma discordância entre irmãos, entre pessoas, né? E às vezes pensa que acabou, não. Às vezes Deus ele pode reconciliar aquele que foi separado um dia, né? E para que a obra dele continue. Então, Marcos era útil, foi útil, né? Era útil para o Evangelho, ali quando Paulo estava sendo
prestes a ser martirizado. Né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Que nós temos que levar para ter uma reflexão, né? A respeito do relacionamento interpessoal, né? Do relacionamento humano. Né? Às vezes você pensa naquela pessoa ali, nunca mais eu vou ter contato com ela. Você não sabe. É Deus que dirige a nossa vida. Né? Então, é só para... Você me perguntou de Lucas, né? E Lucas e Marcos foram dois que não eram apóstolos, que escreveu o Evangelho. Eu resolvi dar essa explanação a respeito de João Marcos. Né? João Marcos era filho de Maria, e Maria era dona, era proprietária da casa lá do cenáculo, e o cenáculo foi aonde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Né? Então, Marcos era filho de Maria, que era dona da casa, onde os apóstolos, né, estavam reunidos, nos 120, os 12 apóstolos, né, mas os 120 estavam reunidos ali quando o Espírito Santo desceu. Né? Mais alguma outra pergunta? Ô, irmão, se você deixar, eu falo aqui até. Ai, ai. Mais alguma outra pergunta? Para mim, agora está tranquilo. A Tá? explicação. Então, beleza. Então, vamos. Eu quero agradecer aos irmãos, tá? As irmãs, aqueles que oraram aí por mim. Eu terminei meu curso de teologia na faculdade, né? Na faculdade teológica. Sexta-feira passada, agora, eu tive que fazer a defesa da minha tese, né? Ou melhor, a defesa do meu TCC, na banca lá da faculdade. Eu falei 15 minutos, eles mandaram parar de falar e falou assim, não, já tirou 100 já, não precisa falar mais nada, não. Para a honra e glória do Senhor. E vocês me ajudaram muito, né? O pessoal lá do Bela Vitória também me ajudaram muito, porque através de aulas que eu dou assim, que Deus me deu essa condição de estar falando com mais propriedade dos assuntos, né? Eu agradeço aí aos irmãos aí, às irmãs. Deus possa abençoar vocês. Agora eu já, graças a Deus, eu tenho curso de bacharel na modalidade livre, né? E também tenho um curso de bacharel na faculdade, reconhecido pelo MEC. Graças a Deus. E agora já estou fazendo a pós-graduação. Já comecei antes de terminar a graduação, já estava fazendo a pós, né? Agora, para Deus continue abençoando a nossa vida aí, abençoando a vida dos irmãos. Eu espero continuar aí um tempo indeterminado aí, dar aula para os irmãos, né? Até a formatura. E que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Né? Vocês foram muito úteis para mim aí nessa caminhada, viu? Porque talvez se eu não tivesse assim, essa condição de dar aula aí para vocês, eu não teria saído tão bem nessas matérias, né? No que diz respeito à teologia. Né? Então, se não tem mais nenhuma pergunta. Glória a Deus, pastor. Que Deus continue te abençoando, te usando. Obrigado, mano. Obrigado. A coisa foi quase 4 anos de curso, né? E passei por muitas dificuldades, mas Deus me deu essa condição de estar formando, né? E a minha média por matéria foi 95 pontos. Oh, glória. Eu tinha 95% de toda a matéria. Em todas elas, né? Foram quase 40 e poucas matérias. Eu tinha uma nota a média de 95. Queremos essa unção em nome de Jesus. Oi? Queremos essa unção em nome de Jesus. Vai sim, vai sim. As notas dos irmãos aqui já estão boas, já. A primeira matéria já teve nota boa, já. Primeira matéria já fica mais travado, né? Mas já teve nota boa, já. Amém. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou orar, então. Tá? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais essa noite,
no qual estamos aqui estudando a tua palavra. Pai amado, que o Senhor venha abençoar grandemente todas as pessoas que estão participando desse culto. Abençoe também os irmãos que estão lá participando do seminário da Batista Teológico de Bela Vitória. Abençoe, Pai amado, os pastores, pastor João, pastor Nelson, que me deu essa oportunidade de estar trabalhando com os irmãos. Eu glorifico a vida deles por isso, porque não é todas as pessoas que entendem que têm a coragem de deixar pessoas na mão de outro pastor, principalmente no que diz respeito ao assunto de teologia, que existe aí muitos falsos mestres, muitas pessoas que ensinam coisas erradas. Eu honro e glorifico a vida deles. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar os membros tanto da Igreja Batista do Fremisa, como também da Igreja Batista da Família Bela Vitória. Que o Senhor esteja com eles, Pai amado, fazendo a sua vontade na vida de cada um e derramando bênçãos, tanto, Pai amado, bênçãos espirituais, como também, Pai amado, bênçãos materiais. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha estar conosco durante todo esse curso, que cada um, Pai amado, deu o máximo de si, dê também, Pai amado, perseverança, para que cada um continue, Pai amado, perseverando no intuito de chegar até o fim. Porque se o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai terminar a sua boa obra. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço de todo o meu coração pela vida de cada um desses irmãos, e cada vez mais o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Com o amor do nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Vou mandar a bênção apostólica, tá, irmão? Amém. Com o amor do nosso Deus, Aleluia, Senhor. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus. e a doce consolação do Espírito Santo, Aleluia, Jesus. não só hoje, aqui, no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Em nome de Que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Deus Amém. abençoe a todos. Amém. Boa noite. Bom Obrigada. descanso boa para noite. todo mundo.